Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Este programa que tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, o apoio da rede social Amo Direito. Lembro que você pode assistir todos os programas Data Vênia que estão no YouTube. E mais, no meu Instagram, você acompanha as novidades do Data Vênia, @LuizFlávioDurso. E hoje estamos recebendo uma figura extraordinária. Trata-se de um dos maiores juristas de todos os tempos do Brasil. Eu recebo aqui com muita alegria o professor Álvaro Vilaça Azevedo. Professor, que honra recebê-lo em nosso programa. A honra é minha estar aqui. É uma alegria, honroso com esse convite. Professor, nós temos muito a falar sobre o direito civil, sobre o direito de família e tal, mas eu queria de pronto, lhe perguntar sobre uma situação que hoje está aí pipocando, inclusive por conta da morte do Gugu e da questão do litígio patrimonial com a sua companheira. E veio à tona o grande debate sobre a união estável. Eu pergunto ao professor, hoje, para o sujeito namorar, precisa fazer um contrato para não ter risco da união estável? Como é que está a situação da união estável no Brasil hoje, professor? Olha, a união estável, aliás, eu sou meio comprometido com a matéria, porque eu sou autor do projeto de lei que a Beth Aziz tramitou no Congresso. Sim. E foi transformado na lei do bem de família, que depois foi para o Código Civil. O bem de família, já desde o meu projeto, é sempre a união entre pessoas, na época, do mesmo sexo, que ainda não havia cogitação do casamento do mesmo sexo, de sexos diferentes. Okay. E, então, era a união com o intuito de constituição de família. Tá. Então, a base fundamental é o intuito de construção de família. No caso do Gugu, a esposa alegam que ela não tinha convivência com ele. Tinha convivência. Eu entendo que sim, que ela tinha convivência e que, na verdade, houve união estável. Porque a união estável não é necessariamente uma união que é destinada à realização do sexo ou da criação de filhos. Assim como há o casamento sem filhos, pode haver também, sem sexo, pode haver também a união estável da mesma forma. A Justiça tem uma quantidade expressiva de pedidos de reconhecimento de união estável. Eu diria, e aí não sei se o senhor concorda comigo, mas acho que a grande maioria, a maioria avassaladora desses pedidos, o intuito, o objetivo é patrimonial, porque ao se reconhecer a união estável, você tem a partilha do patrimônio, não é isso? Esta discussão traz para muitos um risco de que o namoro, o simples namoro, embora hoje o namoro seja até com coabitação, muitas vezes, mas o namoro pode ser confundido com uma união estável. Como é que fica isto no dia a dia, na prática, professor? Não se confunde. O namoro é um estado em que vivem as pessoas de verdadeira amizade. E essa amizade, vocês vê, por exemplo, na Europa, fulano que põe no jornal que quer passar as férias com uma advogada ou com uma psicóloga. É uma questão de ocasião, viajam juntos, dormem juntos, mas o namoro é um estágio anterior à união estável. Porque a união estável necessita a ideia ou o intuito de constituição de família. Tanto que a parte patrimonial a que você se referiu, ela é, por exemplo, no artigo 5º do meu projeto, depois agora 1723 do Código Civil, a união estável ela é um somatório de bens adquiridos durante a união estável, com o intuito de casamento e a título oneroso. Se for a título gratuito, por
Por exemplo, o fulano vive em união estável, recebe uma herança, uma doação do pai, esse bem não integra o patrimônio. Então, é uma situação justa, porque só durante a união é que o patrimônio se soma. Se ocorrer a união estável. Vale dizer, o que os dois conseguiram juntos, aí pode ser partilhado. Aí pode ser. E mesmo que não tenha havido uma participação direta, está em nome de um, em nome de outro. Né? Mas há uma colaboração indireta. Perfeito. A mulher no lar, geralmente. Nós estamos falando aqui hoje com o pai desta matéria. O professor Álvaro Vilaça, ele teve durante sua carreira, e nós vamos falar sobre ela, uma carreira brilhante como professor, como jurista, como advogado, tanto na área civil, depois o direito romano foi uma das suas paixões, e aí vem o direito de família. E o professor passa a ter uma influência direta nas grandes mudanças que o direito de família no Brasil sofreu, mercê deste olhar futurista do professor em toda a sua trajetória. Mas eu quero voltar no tempo, quero convidá-lo para a gente tomar o bonde da história. Vamos lá para o ano do seu nascimento. O professor nasceu em que ano? Em 1937. Em que cidade? Já faz algum tempo. Que cidade, professor? Em Bauru, no estado de São Paulo. Em Bauru. Sou um caipira de Bauru. E a sua infância foi lá? A minha infância foi lá até 15 anos. Pai e mãe, de que origem? Os dois eram de Bauru? Não, meu pai era carioca. Carioca. E minha mãe era de Bauru. Família dos Vilaça, né? Tem irmãos, professor? Tive um irmão, mas perdi num acidente de automóvel. Você fica em Bauru até que idade? Até 15 anos. Depois? Eu jogava tênis, andava de bicicleta, ia para o colégio de bicicleta. Aí vim para São Paulo estudar no Colégio Rio Branco. O Rio Branco, que é mantido pelo Rotary Club. Rotary Club. Isso, que é na Higienópolis. Antigo Rio Branco. Doutor Villanova, 81. Poxa. Era ali do lado da Faculdade de Filosofia. Okay. Tanto que eu saí, atravessei a rua, fui fazer faculdade de Direito no Mackenzie, na Presbiteriana Mackenzie, e lá me formei e acabei sendo lá o primeiro professor. Mas antes de falarmos sobre isso, sobre a sua carreira como professor, tem uma passagem que o senhor andou contando aí do vestibular para a USP, que teve um pontinho lá que, no fundo, o senhor foi prejudicado por causa do examinador. Né? Do examinador. E aí a opção foi fazer o Mackenzie. Foi fazer o Como é que foi essa história? Essa história eu só não conto o nome do examinador, porque era uma pessoa muito ilustre. Mas ele se equivocou, porque ele me pediu as preposições que regem acusativo. São 32, né, porque indica movimento. Ad, adversus, anteápode, circa, circe, circuncontra, ob, per, preter, post e mais algum. E aí ele falou ad. Né? Por exemplo, ad gratia argumentandum. Né? Ele me disse que é graça, ad gratia argumentandi. Então eu falei, não é, porque o regido tem que estar em acusativo, não em genitivo, argumentandi. Então seria ad argumentandum, né? Tanto ou qualquer outro advérbio, qualquer outra coisa. E aí, ele falou que estava errado. Inadmissível o candidato corrigir a banca. E aí ele prejudicou. Eu fui muito ousado. Eu pensei que fosse uma pegadinha. Então eu respondi grave, bárbaro, bravo. E aí... Isso foi, eu tirei 4, nota 4. Era professor de latim. E o Mackenzie tinha acabado de ser instalado. Estava na segunda turma. Estava começando. Começando. A primeira turma saiu do Rio Branco, foi para o Mackenzie. Eu, na segunda, também queria fazer a trajetória USP, mas acabei fazendo a trajetória Mackenzie. E no Mackenzie, durante o seu período de estudante, que ano que ingressou na faculdade? Acho que era 1954.
Esse período no quarto centenário. de faculdade teve uma atuação política estudantil, política acadêmica? Teve, eu sempre participei de uma política construtiva. Eu fazia parte do departamento, e aí no departamento dos estudantes, e fazia as apostilas. Ah. E aí que eu comecei a fazer trabalhos, apostilas, tinha contato com os professores, Silvio Rodrigues, Jorge Americano, que foram meus professores naquela época. E aí já nasce a vocação para lecionar? Nasce. Foi nesse período Não, de aí faculdade? nasceu, porque eu já era professor. Porque eu dava aulas particulares de latim, português, psicologia e lógica. Com que idade? Tinha quanto? Entrei na faculdade. 17, 18 17, anos? 18 anos. E estava com a cabeça rapada e cheguei lá ousadamente na sala da diretoria. O primeiro diretor, Jorge Americano, e falei, professor, eu quero dar aula de latim. Ele falou, que bom, uma bela matéria. Ele estava pintando aquele quadro que hoje tem as arcadas e tal. Eu não sei onde é que foi parar aquele quadro. Aí ele falou assim, então, o Miguel, traz aí um giz, um negócio que o professor vai fazer na lousa, aí um esquema de um ponto qualquer. Aí ele perguntou, qual é o ponto que você quer falar? Eu falei, qualquer um, sua escolha, que eu vou falar. Aí ele escolheu um ponto, advérbio, eu não sei o que foi. E eu dei a aula. Ele chamou o Bedel, que era e falou assim, designam as salas 11 e 12 da faculdade ao professor Aureliano Azevedo para montar o curso pré-jurídico João Mendes Júnior. Ah, aí começa, que é o curso preparatório para o ingresso na faculdade de Direito. Mackenzie. Porque havia o que preparava para São Francisco e eu que preparava para o Mackenzie. Aí, no fim do ano, nós trocávamos os alunos que iam prestar na São Francisco, iam para esse cursinho. Era o curso famoso, o curso Tolosa. E eu recebia os alunos dele que iam fazer exame no Mackenzie. O exame eram 3 professores que faziam inquirição sobre a matéria, passava para um, passava para o outro. Era um negócio complicado, viu? Nesse período, já era casado ou não? Não. Período de faculdade, solteiro. Solteiro. Tá. Até tem uma passagem aí que me contaram, um colega seu, que nesse período aí acho que não de estudante, foi um pouco depois, mas lecionando no Mackenzie, você chegava lá com um MP Laffer, com bancos de couro vermelho, disse que era uma sensação, carro conversível, parava toda a turma lá para ver a sua chegada. Já era professor aí? Era uma espécie de correio, porque o para-brisa virava pontos de bilhetinhos, e um comunicava com o outro, hoje eu vou sair mais cedo, não sei o quê. Isso já como professor ou ainda como aluno? Como aluno. Como aluno Como ainda? aluno. Ah, tá. Como professor eu não cheguei a ser subversivo. Que ano que foi? Eu me comportei bem como professor. A sua formatura? Minha formatura foi em 60. 60? E depois da formatura? Já passo mais de 60 anos, né? Barbaridade. Ah, mas está muito Estou bem. ficando velho. Não. Aqui, a velhice não lhe cabe. O que cabe é essa experiência infindável, né? E que sempre está a dividir com os alunos que, durante a sua vida, tiveram o privilégio de tê-lo como professor. Essas palavras são da salvação. Tem ideia quantos alunos passaram pelas suas mãos? Olha, eu cheguei a ter, num ano, 1.800 alunos. Eu dava aula na Mackenzie, na São Francisco, em Pinhal e na FMU. Tem mais de 50 mil alunos, tranquilamente. Muita gente. E depois da formatura, e eu insisto sempre nesse ponto em nosso programa, porque nós falamos a todo o Brasil, professor, e há muitos estudantes de direito que acompanham o Data Vênia. E eu sempre insisto com os professores, com os nossos convidados, com relação ao pós-graduação. Depois que o senhor se forma no bacharelado,
o senhor vai fazer o curso de pós-graduação? O que o senhor faz depois da faculdade? Eu fiz antes 4 especializações. 2 de direito civil, uma de comercial, uma de agrário, aí 2 de processo. 6 pós-graduação. Onde cursou Na USP. essa? Na USP. E aí, depois disso, nasceu o curso de mestrado e doutorado. Tá. E esses antigos alunos prestaram exames que foram, a maioria, reprovados. Foram reprovados. E aí eu consegui passar com média 8,4, que era uma violência. Até o Rogério Tucci, que era meu sócio, chegou a dizer, não vá fazer o exame porque eles estão massacrando todo mundo antigo, porque agora tem a nova situação do mestrado de pós-graduação e doutorado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Poxa, e como? Foi a época que eu defendi a tese difícil sobre o bem de família. Bem de família. Nós vamos falar sobre isso já já. Eu queria só fazer um registro. O senhor lembrou que foi meu professor também, o professor saudoso Rogério Lauria Tucci. Uma das maiores figuras do magistério em direito de todos os tempos. E hoje seu filho, o José Rogério Cruz Tucci, que é professor também da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Que foi meu aluno. Então, e foi diretor da Faculdade de Direito. Aliás, como o professor também o foi, nós também vamos falar sobre isso. Mas eu quero agora falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Casamento, quando é que aconteceu? O casamento aconteceu logo quando eu saí da faculdade. E onde conheceu a Evelina? Evelina, minha grande companheira, de quantos anos? Nem sei direito, mas faz uns 57 anos que ela me aguenta. E eu conheci no Mackenzie. Ela fazia lá secretariado, e então nós nos comunicávamos, assim, também, às vezes, pelo para-brisa do MP. Muito bom. Ela é artista plástica. Artista plástica. Aliás, ela é famosa. E autora de uma peça artística que o Instituto dos Advogados de São Paulo oferta como seu prêmio para pessoas ilustres, e a peça que encerra esta homenagem é da Evelina, querida artista plástica de nomeada, e que lhe deu a alegria de 4 filhos. Não é isso, professor? 2 homens e 2 mulheres. Um é o Marcelo. Sempre equilibrado. Marcelo é o mais velho? O Marcelo é o mais velho. Depois vem a Andréa. Andréa. Depois vem o Marcos e a Patrícia. Patrícia. O Marcelo, a Andréa e o Marcos vieram para o direito. Vieram para o direito. O Marcos é mestre e doutor pela USP, e o Marcelo é doutor pela USP. Olha que beleza. Mas a Patrícia resolveu buscar um outro caminho. Foi para outro caminho. Ela cursou o quê? Ela fez psicologia. Ah, muito bem. Eles trabalham com o senhor, professor? Os filhos? Atualmente só o Marcelo. Tá. O Marcos está em Brasília, né? Ele é subsecretário da Cultura. Poxa, que bom. E o Marcelo eu conheço bem porque foi conselheiro na Ordem dos Advogados aqui em São Paulo e teve uma atuação muito importante em várias comissões. Foi um grande companheiro de política classista que fizemos na OAB durante um grande amigo. 9 anos que eu presidi a Ordem, e ele esteve sempre ao nosso lado, sempre colaborando com a Ordem, defendendo a advocacia. Uma belíssima família, professor. E essa família vem brindada não só com o jurista, mas tem um músico aí que apareceu nesse caminho. Quando é que nasce, desperta a sua veia artística e que lhe transforma nesse baterista aí que todos elogiam? Um baterista amador, que na época da faculdade eu tinha um conjunto musical.
E aí, Lembra o nome do conjunto? a gente dava qualquer nome, Tom e Jerry. Conforme a festa que a gente tocava, era um nome. Era um nome. Os Desafinados, um monte de nome. Mas era um conjunto bom. Eu continuei tocando bateria. Mas aprendeu? Fez curso ou era de aprendi ouvido? com o Rubinho, do Zimbo Trio. Ah, poxa. Nós estudávamos no Rio Branco, Aham. no clássico, e eu ensinava umas matérias para eles, uma turminha, inclusive, para o Rubinho, o Rubinho me ensinou um pouco de música, né? O rulo do Buddy Adler, aquelas coisas. Mas agora, deixa eu só insistir nesse ponto. O senhor dava aula para eles. Não, nós éramos alunos. Alunos. Todos. Mas ajudava, ensinava Comecei a lá. dar aula aí. Começou a dar aula, ajudar ali. Da aula particular de latim. E ele lhe ensinou música e bateria. É. A bateria já estava nesse momento na sua Já. vida. Isto começa como um pagamento deles Não. pelas aulas? Não. Não, foi uma coisa assim espontânea. Ah, tá. Houve seu interesse. Ele era baterista, sempre foi famoso, É. tocava na orquestra do Simonetti. Então já. E aí eu ia à casa dele, na Avenida Portugal, estudar e tal, e tinha lá a bateria. Daí tinha uma folguinha, nós íamos lá tocar bateria. E a vida inteira tocou, professor? A vida Sempre inteira, treinou? adoro. É. Adora? Sempre. No começo eu treinava 6 horas por dia no travesseiro. Como é isso? Porque você tem que treinar travesseiro, porque a baqueta, ela bate e fica. Ela não volta. No tambor, ela vibra. Você pode fazer trrr, por exemplo. Né? Já no travesseiro, você tem que bater e levantar, bater e levantar, bater e levantar. O exercício é O mais exercício forte. é mais forte. Ah, que interessante. E aí, 6 horas por dia? Todo dia? eu gostava muito. Eu vivia com a bateria andando por aí. Que coisa. No Leco, lembra no Leco? Que tinha aquele, atrás da biblioteca. Ali era a No gente ia centro tomar de São chopp Paulo, lá. o que era? Um barzinho? É um barzinho Leco. Você tocava lá? Eu tocava à noite, levava a bateria, armava na rua com os amigos que tocavam. Tinha um piano lá. Era interessante. Passávamos aí horas. E essa divisão desse prazer em realizar alguma coisa? O direito é prazeroso e a bateria, a música, a vida artística também o é. Como é que foi essa divisão na sua vida? Como é que você administrou Até isso? acho interessante, porque o Rubinho entrou também na faculdade de Direito. Foi para a música e eu fui para o Direito, porque eu sempre gostei do Direito. Paixão na minha vida. Lia muito e sempre gostei de escrever e de dar aula. Eu era aluno do Vieira Neto, Manuel Augusto Vieira Neto, que era desembargador na época, professor da USP e do Mackenzie. E ele, então, quando São Paulo perdia, ele ficava aborrecido, falava, hoje eu não vou dar aula. Ô, Vilaça, assume o comando. Então, eu estava sempre com um ponto preparado para dar aula, porque ele podia me chamar a qualquer momento. Ele que desperta a sua vocação para o magistério. E depois acabou sendo a indicação dele para eu ser o primeiro professor do Mackenzie, formado pelo Mackenzie. Né? Fui o primeiro professor. Depois é que eu fiz a pós-graduação na USP. E concurso público nunca pensou? Sempre. Sempre pensou Fiz em concurso? concurso de doutorado na USP. Não, sim. Aí, para a carreira do carreira magistério, docente, sim, para a carreira docente. É. Doutorado, fez mestrado, doutorado. Não, mestrado não. Eu fiz doutoramento direto, Direto. porque não havia ainda o mestrado. Tá. Depois do doutorado, eu fiz livre docência, professor adjunto e depois professor titular. Titular. Fiz 2 concursos para titular. Agora, concurso. Entrei no segundo. No primeiro entrou o Junqueira. Que Junqueirinha, foi né? diretor Foi também diretor. da faculdade. Antes de mim, Isso, ele foi diretor. Mas eu perguntava o seguinte, com relação a concursos de carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, nunca pensou? Nunca. Sempre gostou da advocacia? Sempre gostei. Eu, na época do Vieirinha, o Vieira Neto, ele queria me levar para a magistratura. Mas foi um aluno meu tem que ser magistrado.
Aí foi o Sinésio Bueno de Souza. Sinésio, foi meu professor. Foi. Nós brincávamos com ele que ele falava sibilando S. Sinésio de Souza. Então foi. E o filho dele, acabei sendo professor do filho do Vieirinha. E o Em exercício... latim. Isso. O exercício da advocacia, professor, quando, logo que se forma, começa a advogar? Antes. Eu comecei como advogado solicitador. Que era o No estagiário. 4º ano, Isso. aquela carteirinha azul da OAB. É o solicitador acadêmico, que no passado era a denominação que hoje deu lugar ao estagiário. Eu fazia audiências, fazia tudo. Só que depois vinha o Nelson Vinha, que eu trabalhava no escritório dele, e assinava as atas, porque eu não podia assinar. Mas depois de formado, abriu o seu escritório ou continuou nesse que estava? Aí abri o escritório. Durante a faculdade, qual foi a matéria que mais lhe encantou? Direito civil. Civil. E romano. Desde aquele tempo, então. E direito romano, é a minha paixão, né? Que beleza. Professor, nós vamos falar sobre bem de família, que o senhor é um dos criadores desse instituto, que, na verdade, protege patrimônio do cidadão. Vou pedir licença ao professor e ao nosso telespectador e voltamos em 1 segundo. Até já! Voltamos com o nosso Data Vênia e hoje eu recebo o professor Álvaro Vilaça Azevedo. Um pouquinho antes do nosso intervalo, nós falávamos sobre a matéria que o professor mais gostou durante o período de faculdade. E ele respondeu Direito Civil. E eu quero aproveitar já para agradecer o professor que nos traz mais um exemplar da sua obra, o curso de Direito Civil. Aliás, professor, o senhor tem mais de 30 livros editados. É uma atividade cujo magistério fez despertar. Como professor, começa a escrever, edita os seus livros e o grande trabalho é atualizá-los todos. Permanentemente, você tem atualizado essas obras? Tenho. E só não fiz isso com relação à gramática latina, que eu escrevi em 2 volumes, porque parei de dar aula de latim, o latim saiu do currículo, de maneira que e um livro de verbos latinos. Os outros foram todos atualizados. Né? O direito civil foi sua paixão na faculdade, começa a advogar nessa área, mas tem o direito romano aí no meio, né? Como é que vem a história do direito romano? O direito romano vem do latim. Eu era professor de latim e aprendi sozinho. E licionava latim. E aí comecei a escrever a gramática para dar aula no meu cursinho. E depois foi crescendo a ideia, comecei a ver textos romanos, o Digesto de Justiniano, né? Aquelas obras todas do Códex, e uma série de obras que foram me incentivando cada vez mais ao direito romano. Até que, quando era diretor da USP, fui convidado para integrar uma comissão da União Europeia que patrocinou um curso de direito romano de pós-graduação na Itália. E aí eu fui um dos professores, dos 12 latino-americanos que participaram dessa pleiade de professores, né, que licionaram nessa época. Aliás, foi um curso só sobre a responsabilidade civil no direito romano, contratual e extracontratual. O direito romano, como matéria na grade curricular do curso de graduação, não é mais obrigatório. Não. Isto é ruim? É ruim porque é a mesma coisa que você saber o português sem saber o latim, que é a língua mãe. O romano é o direito mãe que fez nascer todos os outros ramos do direito, inclusive o direito civil. E tem todos os institutos, as instituições de direito romano, que eu escrevi agora um livro sobre a matéria, tem umas 300 páginas, que justamente eu pretendo editar esse livro
mas é um pouco difícil, porque o direito romano está saindo das universidades. Talvez em Portugal pena, né? seja possível, porque lá todas as faculdades têm direito romano. E como surge o seu interesse pelo direito de família, professor? Direito de família é uma contingência da advocacia. Dentro do direito civil, acabei me especializando em direito contratual e em direito de família. A gente faz parte de propriedade, posse e tal, mas principalmente na área contratual e nas obrigações. Tanto que eu comecei o meu curso, esse curso que tem aí, que já a última edição é de 2019, esse é um dos volumes, é o 6º volume, é o Direito de Família. Então, esses livros foram sendo escritos à medida que eu ia dando as aulas. Agora, a sua contribuição para o aperfeiçoamento do direito de família no Brasil é festejada por todos. Graças a Deus. Como foi esse pensar no futuro do direito de família? O que não estava bem quando o senhor começa a trazer os seus projetos de lei, as suas ideias para transformar o direito de família? A mulher aí teve um papel... A mulher teve um papel preponderante. Como é que se Porque deu isso? quando eu advoguei, eu começava a advogar naquela época, as mulheres sofriam muito, principalmente porque tinha sido revogada a lei, as ordenações filipinas, 1603, e nasceu a lei de secularização do casamento, a lei de 1890. Aí, então, ficou proibido qualquer outro tipo de casamento, que era o religioso, que era uma espécie de união estável que existia, que vinha da antiguidade, o casamento per escritura, das ordenações, que vinham do direito romano, da coemptio, e também do direito usus, que era um casamento pelo uso, que é hoje a união estável. Então, foi proibido o divórcio nesse tipo de casamento. Por exemplo, a união estável existia, pessoas deixavam de coabitar, acabava a união estável, antiga, o usus romano. E aí, depois começou a existir o casamento civil sem possibilidade de divórcio. Então, a mulher começou a ser explorada. A mulher desquitada era sempre uma mulher marginalizada, entendeu? E aí, os homens que trabalhavam mais na época fora de casa punham os bens em seu nome e as mulheres ficavam, às vezes, abandonadas com filhos, com bens todos em nome do companheiro. Então, isso tudo me despertou a escrever a lei. Primeiro o bem de família, depois a lei sobre a união estável, para que a simples convivência pudesse trazer um somatório de bens pelo esforço comum. Nós estamos falando, insisto, para o Brasil todo, e grande parte dos nossos telespectadores não são da área jurídica, professor. E quando nós falamos bem de família, nós precisaríamos explicar para esses que não são da área o que é o bem de família. O bem de família é uma propriedade que nasceu no Texas, né? Quando houve uma debacle econômica muito grande, todo mundo foi à falência, 33 mil bancos, uma coisa horrorosa. E aí, então, nasceu o homestead, que é o bem de família. Esse homestead foi copiado pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil, mas não no projeto do Bevilacqua, só depois. O bem de família é, então, a casa onde a pessoa mora, que ela fica impenhorável. Mas só que tinha que ser feito um processo muito complicado, em que a pessoa transformava o bem em bem inalienável e depois não podia vender em caso de doença, uma série de problemas. Então, qual foi a simplificação que eu fiz? É o bem de família, residência. Basta a pessoa residir num imóvel para ela ser
proprietária para ter um bem de família. Vale dizer, não pode penhorar aquele Não imóvel pode penhorar aquele imóvel. que a família reside, que a pessoa reside, por ele Isso era constituir uma garantia. um bem de família. É, um bem de família. Agora, você me pergunta, por exemplo, e se o fulano não for dono do imóvel? For só um ocupante, um comodatário, um inquilino? Aí transformam-se em bem de família os bens móveis dentro da casa, que são mais amplos na lei do que o do Código de Processo Civil, que dizia que os bens impenhoráveis eram uns retratos de família, uma vaca de leite e tal. Então, a coisa ficou... Até a televisão hoje pode ser impenhorável, porque é um bem de lazer, pelo menos uma televisão, que pode fazer a família feliz. É importante essa explicação que o professor nos traz, para que todos entendam. A ideia do bem de família é a ideia da proteção de um bem, ou alguns bens móveis, no caso, e do bem de família residência é o imóvel, se ele é o proprietário, para que uma eventual penhora não alcance esse bem. O que é a penhora? Quando o indivíduo deve a alguém, deve uma certa quantia, não tendo condições de pagar, não tendo disponibilidade ou porque não quis pagar, a lei autoriza que o credor, por intermédio da justiça, alcance esse bem, alcance o patrimônio, esse patrimônio é liquidado, é leiloado e o dinheiro paga aquele credor. A ideia do bem de família é uma proteção mínima. Preservar o mínimo necessário, Isso. que é o mínimo ético que a pessoa precisa para viver. Para viver. Ou na sua residência, se for o proprietário, ou os bens móveis que guarnecem aquela residência. E aí é interessante porque ficou mais prático. Em vez de muita formalidade, se a pessoa reside num bem de família, num imóvel, e compra outro imóvel, passa a morar e deixa o anterior, esse novo imóvel, pela simples instalação da residência, já fica impenhorável. E o anterior fica liberado. Fica liberado. Essa praticidade, ela tem um impacto muito grande no dia a dia da justiça, né, professor? A família que não precisa ficar gastando dinheiro em escrituras, transferências imobiliárias e tal. E desta ideia do bem de família é que surge a nossa regulamentação do que passou-se a entender como união estável, o reconhecimento do vínculo, como se um casamento fosse, embora sem nenhuma formalidade. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Isso quer dizer, com compromisso de constituição de família. Essa é a premissa. Se não, é namoro. Se não, é namoro. Pode ficar 10 anos que não constitui bem de família. Agora, o bem de família nasceu entre homem e mulher. Depois... O bem de família ou a união união estável? estável? A união estável. Isso. Nasceu entre homem e mulher. Hoje existe a união estável entre o mesmo sexo. E o Superior Tribunal de Justiça passou além do Supremo Tribunal, reconhecendo um casamento entre duas lésbicas que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, hoje, existe um casamento atípico que se projeta dentro do Código Civil, ficando típico pela simples coabitação com o intuito de construção de família entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso é arrojado e Arrojado. pioneiro. E como não é universal, não vale para todos, cada pessoa interessada tem que entrar com ação pedindo o reconhecimento do casamento. Passou a ser mais importante que a união estável. Porque o Superior Tribunal, eu mesmo defendi a tese que o artigo 262 do Código da Constituição não é taxativo. Diz lá, a união será o casamento civil, casamento religioso, casamentos a algumas espécies. Qualquer tipo de casamento pode ser incluído nesse artigo, né, 226. Pode ser incluído nesse artigo
porque ele não é taxativo, ele é enunciativo. Então, aí, por isso que o Superior Tribunal não disse que podia haver o reconhecimento do casamento, para incluir na Constituição, sem PEC, sem alteração da Constituição. Então, não há necessidade de alterar a Constituição para criar formas de casamento. Porque quem cria as formas não é a Constituição, é o povo. Escolhe a forma de conviver e vive do jeito que quiser. Esse impacto social é refletido na lei. E depois isso, evidentemente, é reconhecido na justiça. E no palco da justiça, qual é a sua visão ao longo dessa trajetória toda profissional? Como é que o senhor vê essa situação da justiça brasileira em atender, acatar e dar guarida a esse pioneirismo da própria sociedade? O exemplo está aí. É o casamento reconhecido por seres do mesmo sexo. Isso é pioneiro, a justiça reconheceu, mas demorou para reconhecer? Demorou. A justiça é muito lenta ainda. Porque o legislativo não tomou iniciativa. Houve vários projetos da Marta Suplicy e tal, que foi ridicularizado, e aqueles projetos de união entre o mesmo sexo acabaram perdendo a razão de ser, porque foram muito vilipendiados no Congresso Nacional. De maneira que, atualmente, o Poder Judiciário teve que tomar as rédeas da questão, porque os casos não podem ficar sem decisão. Os homossexuais vão à justiça e precisam ter reconhecido o seu direito. E eles são iguais aos outros, cada um com o seu modo de vida. Mas ainda sofrem muito preconceito. Sofrem muito preconceito. E esse momento, esse quadrante histórico que nós estamos vivendo, não tem um pouco de retrocesso nesse avanço todo que o Brasil patrocinou, preconizou? Não tem? Os dias de hoje, ainda nós vemos aquela história de menina veste rosa, menino veste azul, tal. Esse tipo de enquadramento, isto... Nas escolas, meninos de um lado, meninas do outro. Não é um pouco um retrocesso? Isso está mudando. Isso está mudando. Eu vejo a atuação do Judiciário com grande satisfação, porque ele vem reconhecendo o que acontece na sociedade. O Judiciário, a lei, quando tira a foto do fato, esse fato já começa a ser antigo, modificado. E o Judiciário é uma maneira de tornar essa lei sempre viva, porque não é o papel que faz o direito, a vida é que é o direito. Aí a minha ideia de que direito não é norma, o direito é a vida humana vivida entre pessoas, que são nas circunstâncias dos casos é que os juízes vão buscar subsídios para a proteção dos direitos humanos. Né? E nessa esteira, a nossa Constituição completou 30 anos. 30 anos. Essa Constituição, ela precisa ser alterada ou ainda só parte tributária, que eu também não tenho muito conhecimento. Mas no que diz respeito à sua área, a área de família... É que dizem que houve uma constitucionalização do direito civil. Não, o que houve foi o direito civil incluído na Constituição. Porque quando ele é incluído na Constituição, ele precisa sofrer depois uma regulamentação. Foi o caso do Código do Consumidor. Está lá que o Código devia ser feito, na Constituição, dizendo que o Código devia ser feito. Foi feito o Código de Defesa do Consumidor. E assim as leis vão sendo criadas, regulamentando matéria, mas o importante é que a Constituição deu o primeiro passo, o start. Quer dizer, como vamos proteger tais e quais direitos, e as leis agora vêm atrás, correndo, para regulamentar as situações. Porque a sociedade anda mais rápida do que o legislador. Claro. O legislador, sempre. uma lei, para existir uma lei, precisa, vamos dizer, o romano diz 100 anos. O usum vetus, um uso muito velho. E quando o uso está velho, ele já está até modificado. Já nasce com outra face. Algumas críticas que se faz
ao Supremo Tribunal Federal é de que o Supremo ele teria aí um ativismo judicial. E, em alguns casos, até se faz uma crítica de que ele avança na atividade que é do legislativo. Mas, por outro lado, há sempre que se ponderar isso. A ausência de lei obriga, muitas vezes, uma solução que é colocada para o judiciário. O caso existe na hora, antes da lei. E aí precisa de Alguém tem que uma decidir. decisão. Né? É muito importante. A sua trajetória como professor contemplou algumas faculdades de direito. O senhor ensinou no Mackenzie, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, onde mais? Pinhal e FMU. FMU. Mas ensinou também na FAAP. Aliás, foi, Na FAAP. foi uma das pessoas que... Eu fui diretor da FAAP. Isso, mas foi uma das pessoas que 18 anos. fez a FAAP surgir. Nasci né? como primeiro diretor lá e Isso. fui até 18 anos. Isso. Quando deixou de existir o diretor, que agora chama-se coordenador, né? Então, aí tem um aspecto interessante que eu queria lhe provocar. Lecionou em todas essas grandes faculdades de direito. Só não na PUC. E veja que interessante, durante esse período todo, a legislação se aperfeiçoa, você acabou de dizer, a sociedade ela evolui, passa a cuidar de situações de conflito e tentar tutelar direitos que não eram protegidos antes, e ao fazer isso, indiretamente, cria mercado de trabalho, inclusive para os advogados. Os advogados. O direito do consumidor é um exemplo. É um exemplo E típico. quantos outros exemplos nós temos de novos mercados? Recentemente, o Supremo Tribunal declarou a nulidade do artigo, não sei se está certo, 1940. Vamos dizer, a sucessão da companheira, que eu tinha dito na minha lei, que ela só recebe bens adquiridos com esforço comum. Atualmente, a companheira passou a igualar-se à esposa. Chegou a um ponto de, se a esposa é herdeira necessária, eu cheguei a uma conclusão que a companheira também é herdeira necessária. E o companheiro, a companheira e o parceiro também, na união homossexual. Ok. Quer dizer, então, o parceiro na união homossexual pode ser levado, a interpretação pode ser levada a que ele é um herdeiro necessário. Aí é uma crítica tremenda contra mim. Tudo bem, É um desbravamento. inovador. Mas tem um aspecto, e aí eu vou aproveitar também o professor para nos dar uma aulinha aqui para todo o Brasil. A história da sucessão. Quem é que pode herdar no Brasil? Como é que a lei hoje funciona? Vamos falar para esse povo todo no Brasil como é que funciona. O sujeito, eventualmente, faleceu. O seu patrimônio fica para quem? Desde o direito romano, hereditas primum descendit, deinde ascendit. Primeiro a herança desce, descendentes, e depois ascende, ascendentes. Então não tem como errar. Isso. A herança desce. Quem morreu? Fulano. Quais são os descendentes? Vão herdar. E quais são os ascendentes? Não havendo descendentes, tais que vão herdar. Vamos lá, para deixar bem claro. O sujeito morreu. Primeira coisa que se verifica para a sucessão do seu patrimônio é se ele tem filhos. Se tiver, os filhos é que herdam. Isso. A herança. Filhos, a não ser netos... que tenha deixado um testamento. Porque a pessoa, nós adotamos um sistema dúplice. O romano, que a pessoa pode fazer do patrimônio o que quiser. E o germânico, que sempre Deus faz a consanguinidade ser responsável pela continuidade da família. Mas, desculpe, a pessoa que morreu não pode, no testamento, dispor da totalidade do seu patrimônio se tem herdeiros. Como nós acolhemos os dois sistemas, metade é uma coisa e metade é outra. Por exemplo, quem morreu pode ter deixado um testamento e deixado toda a sua metade para quem ele quiser.
e a outra metade é dos herdeiros, garantidamente. Então, se não tiver testamento, tudo que cabe àquela pessoa que morreu, em termos de patrimônio, vai transmitindo este patrimônio para os descendentes, filhos, netos, etc. Não tendo filhos e netos, aí, como o senhor falou, sobe. Pais, avós. Não tendo pais, avós. Não tem filho, não tem colaterais. Que são os primos, tio, primo, sobrinhos, etc. Isso. Aí vem sempre uma questão que o indivíduo diz, pô, mas e a esposa? A esposa não entrou nesta linha sucessória porque ela não é herdeira. Ela não é herdeira, ela já tem a sua sócia. metade, ela é sócia. Boa. Ela é sócia. Sócia meeira. Então, daquele patrimônio todo, metade da esposa, isso não vai para ninguém, é dela. É dela. E vai continuar com ela. O que desce e sobe é só a herança. O que desce e sobe é só a herança, que é da metade do patrimônio do casal, que vai ser objeto de transmissão. Filhos, netos, se não tiver, pais, avós, se não tiver, colaterais, primos, etc. Aduzindo, pode acontecer que o regime de bens seja da separação. Isto. Então, aí a herança fica só do que morre. Exatamente. Transmite-se integralmente. E a mulher que não vai receber nada, ela pode concorrer na herança com os filhos, para não ficar sem nada. Claro. No outro regime de bens. É uma compensação. É um amparo, é uma compensação. Agora, tem situações onde o patrimônio deixado por aquele que falece não transmite para ninguém. E aí, para quem vai esse patrimônio? Para o Estado. Para o Estado. Que, no caso de São Paulo, inclusive, vai para a Universidade de São Paulo. Vai. Mas aí são pessoas que não têm nenhum herdeiro. E não deixaram testamento. Porque se deixar o testamento... Vacante, então, jacente e depois vacante. E aí passa para o domínio público. Veja como é interessante isto, porque a lei, ela, na medida em que, historicamente, vem evoluindo, ela vem atendendo às necessidades das pessoas e buscando um critério de justiça. Né? Esta transmissão do patrimônio de alguém que morreu, antigamente precisava de um inventário. Um inventário onde se fazia na justiça. Isso foi também facilitado, abreviado. Hoje continua a existir o inventário. Só que se facilitou que quando existem, se todos os herdeiros forem maiores e não houver incapazes, quer dizer, e não houver testamento, pode ser feito em cartório hoje. A parte vai ao cartório com os herdeiros. Ele faz a divisão. Isto porque é uma escritura. Porque o inventário existe só para pagamento de imposto. Ou quando há litígio. Aí sim. Tendo um testamento, tem que ir à justiça. Isto. Agora, não tendo nada, estando todos de acordo... Tendo menores também tem que ir à justiça. Não tendo menores, a pressuposição é sempre que alguém quer tirar os bens dos menores, dos coitadinhos. Precisa tutelá-los. Não tendo a disposição de última vontade, o testamento. Não tendo menores não tendo litígio, briga por causa da herança, vão todos ao cartório, faz a escritura, está resolvido. Não é isso, professor? É isso. As coisas facilitaram bastante. Mudam, mas não mudam tanto. Facilita. A lei vai tornando mais fácil, né? A maneira de executar os direitos. Agora, o que precisa, e eu sempre insisto nisso, é que mesmo fazendo esta transferência de bens no cartório, é importante que você consulte um advogado, porque o advogado vai lhe esclarecer os aspectos legais, orientá-los para que isto se efetive e não gere problemas posteriores. Fazer a minuta do testamento, da divisão, né? Da escritura de divisão. Professor, que tristeza, estamos chegando no final do nosso programa e eu estou com o coração assanhado, alegre, porque o senhor é uma figura... Da mesma forma, eu. Mas o senhor é uma figura que marca a vida dos seus alunos e o faz com muito bom humor.
E eu quero aproveitar esse bom humor agora no finalzinho. Nós temos o encerramento, é coisa de 1 minuto e meio, para o finalzinho que nós denominamos Tirando a Beca. E conhecer, o objetivo é conhecer um pouco melhor o nosso convidado. E para isso, ping-pong, hein? Uma palavrinha só na resposta. Eu quero saber o seu time de futebol do coração. São Paulo. O senhor sabe cozinhar? São Paulo Futebol Clube. No cozinhar, não sei. Nem esquentar ovos. Instrumento tem a bateria. Instrumento é bateria. Mas tem outros instrumentos ou Não, só a bateria? Só bateria. Eu gostaria de ter estudado saxofone. Ah, também é bonito. Ou piano, mas... E com Mas não fui ser relação músico. à música, que gênero musical você mais aprecia? eu gosto muito do jazz e do samba. E do samba jazz também, o samba moderno. Né? E esporte? Tem algum esporte? Eu joguei tênis até 15 anos. Até 15 anos? Depois Depois parou? eu tive artrose. Quando vim para São Paulo, fui jogar aqui, caí na quadra, tive artrose, então não pude jogar mais. Esporte não faz, Não faço nunca mais esporte, fez. Nunca mais. Cheguei a jogar na várzea. Futebol? Jogava futebol. É. Tenho marcas no corpo ainda. Porque Muito bom. Professor, nesse último segundo do programa, uma palavra para o jovem brasileiro. Qual é a sua palavra para o jovem brasileiro que nos assiste? Não desistam, porque eu não desistirei. Tem que estudar nos livros, tem que ver os casos e tem que sentir a vida, porque o direito é a vida humana. O direito tem que ser vivido e antes de ser objeto de uma atuação profissional. Professor, muito obrigado pela sua presença. Esse é o Data Velha, feito pela Rede TV para você. E esperamos vocês daqui a 15 dias no próximo Data Velha. Até lá!